ouvi num debate um dos debatedores argumentar a respeito de Margaret MacDonald e que a doutrina pré-tribulacionista seria recente. O que dizer para elucidar? Então, Marinaldo, na verdade, eu não sei por que os pós-tribulacionistas dizem isso, porque quem fala isso é pós-tribulacionista. É impossível você ver uma pessoa pré-tribulacionista fazer esse tipo de declaração, porque parece que os pré-tribulacionistas têm um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Margaret MacDonald era pós-tribulacionista. Eu acho que as pessoas que usam Margaret MacDonald como tentativa de argumentar contra o pré-tribulacionismo não percebem a besteira que eles estão fazendo. Porque a maioria dos que usam Margaret MacDonald como argumento é pós-tribulacionista. Mas eles não sabem que Margaret MacDonald era pós também. Então, se você pesquisar sobre Margaret MacDonald, você vai descobrir a forma dela de pensar, a forma que o pastor dela pensava, e se você for mais a fundo procurando a visão e a profecia que Margaret MacDonald teve, você vai ficar espantado, porque ela relata ali o que era que ela acreditava. E aí vai ficar ainda mais patente a tolice dos pós-tribulacionistas de querer usar Margaret MacDonald como uma argumentação contra o pré-tribulacionismo. Margaret MacDonald acreditava num arrebatamento parcial. Ela não acreditava que todo mundo seria arrebatado, só quem merecesse, só quem fosse espiritual. Ela dizia que tinha tido uma visão que somente quem visse um sinal secreto no céu, e talvez é por isso que os pós-tribulacionistas desde então tenham chamado o arrebatamento de secreto, porque é uma coisa que os pós-tribulacionistas se apegam muito, porque eles acham que a forma de pensar de Margaret MacDonald era igual à de John Nelson Darby de 1827, quando ele fez a primeira declaração sobre o que ele cria. E embora o arrebatamento pré-tribulacional ele seja muito antigo, ele venha desde o primeiro século, e nós tenhamos registros históricos que comprovem isso, embora muitos pós-tribulacionistas parecem não saber, ou sabem, mas fingem não ter conhecimento, mas é história, né? Não tem como reinventar a história. Embora o arrebatamento seja pré-tribulacional seja tão antigo assim, quando John Nelson Darby surgiu, ele foi um avivalista, que ele trouxe o pensamento futurista de volta para a igreja, porque até então o pós-milenismo, o amilenismo, ele predominava, e quando ele trouxe o pré-milenismo, o futurismo, de volta, né, a história da igreja cristã, até os pós-tribulacionistas passaram a seguir o avivamento que ele causou. Inclusive, tem um livro em português de um homem chamado George Led, que escreveu um livro chamado A Abençoada Esperança, em que ele relata esses acontecimentos, dizendo que todos os pós-tribulacionistas, dos quais ele faz parte, deveriam ser devedores a John Nelson Darby pela revolução escatológica que ele causou, que ele trouxe ao mundo. E ele cita John Nelson Darby de forma muito positiva, ele sempre faz elogios a ele, mas em alguns momentos ele diz que não concorda com o arrebatamento pré-tribulacional. Então essa é a única parte em relação a John Nelson Darby que George Led diz que não concorda. Mas os pós-tribulacionistas que hoje em dia repetem as coisas que ouvem, eles não têm esse sentimento porque talvez não saibam da importância de John Nelson Darby para o pensamento pós-tribulacionista que eles defendem. Mas George Led, por não ser tão ignorante assim, ele fazia essas ressalvas mostrando a importância de John Nelson Darby para o pensamento pós-tribulacionista. Olha só que ironia, né? E os pós-tribulacionistas de hoje em dia, eles tentam fazer uma associação entre John Nelson Darby e Margaret MacDonald. Claro, os pós-tribulacionistas mais ignorantes, porque eles não sabem que John Nelson Darby era pré-tribulacionista e que Margaret MacDonald era pós-tribulacionista. Só que Margaret MacDonald, ela teve uma suposta visão da qual ela dizia que os crentes espirituais veriam um sinal secreto no céu e quando o anticristo surgisse e começasse a tribulação, eles iriam sofrer muitas coisas nas mãos do anticristo, mas seriam guardados por Deus na tribulação, e que no final da tribulação, somente os crentes que tivessem visto o sinal secreto no céu seriam arrebatados. Ou seja, nem todo mundo seria arrebatado, somente os crentes que tivessem visto o sinal secreto no céu, no final da tribulação. Os pós-tribulacionistas não dizem isso, né? Duvido, Marinaldo, que o debatedor que você assistiu tenha contado essa parte da história de Margaret MacDonald. Eu acho que ele omitiu ou ele é totalmente ignorante a respeito do assunto. Mas essa é a verdadeira história de Margaret MacDonald. Se você quiser saber mais sobre ela, dá uma olhadinha lá no meu livro, Arrebatamento Antes da Tribulação. Esse livro aqui, ó. Eu descrevo a profecia dela e coloco as fontes, os sites e os livros nos quais você pode ler as coisas que ela declarava e dizia,
para que você possa ir na fonte para saber do que se trata, né? Não adianta simplesmente eu falar sem mostrar onde é que está registrado aquilo ali. Então, fica aí a dica, pesquisa um pouco mais, porque os pós-tribulacionistas estão fazendo o que eu acho muito bom, para ser bem sincero, mas eles estão fazendo um desserviço à sua própria maneira de crer, porque eles estão usando uma pessoa que é pós-tribulacionista para tentar atacar o pré-tribulacionismo. É uma loucura, mas coitados, eu acho que eles nem sabem disso. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.